Se você é torcedor do Cruzeiro e não tá empolgado com essa equipe, né, você tá maluco, não tem condições nenhuma. O Cruzeiro deixando todo mundo muito empolgado, inclusive a gente que tem contato com outros torcedores de outros clubes, né, recebendo mensagens, ninguém é, esperava esse desempenho do Cruzeiro nesse início de Brasileirão, né? Uma campanha invicta em casa. O Cruzeiro é o único clube que está invicto no Brasileirão, jogando nos seus domínios, né? E hoje, inclusive, tinha a expectativa de ver o Cruzeiro longe do Mineirão, porque o Cruzeiro estava invicto jogando somente no Mineirão os jogos que tinham acontecido como mandante, né? E aí hoje a gente teve o primeiro jogo como mandante longe do Mineirão. O Cruzeiro fez mais uma boa partida. Inclusive o Independência, que foi importante no último ano. O Cruzeiro tinha um bom desempenho lá e tinha um desempenho ruim no Mineirão. Hoje o Cruzeiro conquistou mais uma importante vitória sobre essa equipe do Red Bull Bragantino, que tem as suas qualidades, jogadores importantes aí na equipe do Bragantino, Elinho, Thiago Borbas, que entrou no segundo tempo e marcou inclusive o gol que diminuiu a vantagem do Cruzeiro no final da partida. Hoje o Cruzeiro teve algumas estreias, né? A principal aí é do Cássio, que entrou como titular. No segundo tempo a gente viu um pouquinho ainda do Matheus Henrique e do Lautaro Dias, mas foram atuações ali que deixaram o cartão de visita para o torcedor do Cruzeiro, né? O Matheus Henrique entrando muito bem na equipe do Cruzeiro, com boas jogadas, inclusive. Ele apareceu, se eu não estou enganado, né, 2 vezes ali muito bem no setor de ataque, com passes importantes. E o Lautaro Dias, um argentino aí que mostra que veio deixar também o seu nome aí na equipe do Cruzeiro, né? A gente já teve argentinos aí marcando seu nome na história do Cruzeiro por conta da garra, né? A gente tem aí hoje o Lucas Romero, já tivemos o Sorin, e o Lautaro Dias é um atacante que eu posso estar enganado aqui, né? Pode não dar certo, inclusive, mas eu acho que é um argentino que não desiste de jogada, que luta o tempo inteiro e que certamente vai conquistar o seu espaço nessa equipe titular do Cruzeiro. É um jogador, inclusive, que nem é dos mais badalados dos reforços do Cruzeiro, mas hoje ele mostrou que também tem muita qualidade, né? E o meio de campo com o Matheus Henrique cresceu muito. Mas vamos falar ainda dos jogadores que estiveram ali na equipe titular, né? Um jogador muito criticado pela torcida do Cruzeiro é o Lucas Silva, hoje retornou de suspensão e retornou à equipe titular. E o Lucas Silva hoje também fez uma partida muito boa, né? Óbvio que quando o Matheus Henrique entra no segundo tempo, a gente vê que é um nível ainda acima do Lucas Silva. Então, assim, pela lógica, a tendência é que ele assuma a titularidade, né? O Lucas Silva deve ir para o banco de reservas quando o Matheus Henrique estiver ali 100% ideal para jogar como titular. Mas assim, o Lucas Silva não fez uma partida ruim, como vinha fazendo em outros jogos. Foi um jogador que fez uma boa atuação. Hoje a gente não teve ninguém nessa equipe do Cruzeiro abaixo, né? O Cruzeiro fez uma grande atuação. E essa equipe do Fernando Seabra cada vez mais se mostrando ser uma equipe muito organizada. O Fernando Seabra conseguindo controlar os seus jogadores, né, e fazer com que eles assimilem bem o estilo de jogo que ele quer nessa equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma boa partida diante do Red Bull Bragantino, dominou o seu adversário. Somente no final do jogo o Cássio foi acionado ali, fazendo algumas defesas, e inclusive foi quando o Cruzeiro também sofreu o gol, né, do Thiago Borbas, como a gente falou. Hoje os gols foram marcados pelo Gabriel Veron no início da partida, e no segundo tempo o Matheus Pereira ampliou esse resultado para o Cruzeiro, né, fazendo um gol ali depois de um belo passe do Vitinho e um belo gol do Matheus Pereira, muito bem, driblando o marcador. Então a equipe do Cruzeiro surpreendendo muito com esse desempenho que ninguém esperava e mostrando que pode ser uma equipe muito competitiva nesse Brasileirão. A equipe do Cruzeiro tem as suas qualidades, óbvio que se a gente comparar com outros elencos que a gente tem aqui no futebol brasileiro, o Cruzeiro ainda fica abaixo. Por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo são times que estão montados há mais tempo, equipes montadas há mais tempo e que têm ali grandes qualidades individuais, né, que o Cruzeiro também tem, mas em um número menor. Então assim, o Cruzeiro vai brigar nesse Brasileirão, não sei se pelo título, mas se seguir nesse ritmo aí, é claro que é um dos postulantes, né, a seguir nessa briga pelo título. Então o Cruzeiro, com os pés no chão, ainda é uma equipe em formação, né, esses reforços, ao contrário do que muito torcedor queria, inclusive, não vão entrar ali direto na equipe titular, porque o Cruzeiro não precisa, não está nesse momento de desespero. O Cruzeiro está bem na competição e vai ter o tempo para esses reforços irem adquirindo o tempo de jogo, a condição física ideal para assumirem ali a titularidade em algum momento nessa equipe do Cruzeiro. O Cássio foi o primeiro ali a assumir
a titularidade. A gente viu hoje um pouquinho do que é o Cássio, né? Um jogador que tem muita qualidade na defesa ali. Até esqueci a palavra que eu queria usar, mas no 1 contra 1 ali, né? Quando tá cara a cara com o centroavante, ele é um jogador que tem um goleiro que tem muita qualidade e defende muito bem essas jogadas. E aí, na saída de jogo, eu vi até algumas pessoas comentando, o Cássio não é um goleiro que tem a qualidade da saída de bola ali com os pés, não é uma das qualidades dele, mas debaixo da trave ali, das traves, né, é um goleiro que dispensa comentários. E um fato curioso, o Cássio sempre vestiu a camisa 12 no Corinthians, estreou em 2012, e hoje a primeira defesa dele com a camisa do Cruzeiro foi no minuto 12. Apenas uma coincidência, um fato até inútil, né, que não tem utilidade nenhuma, mas assim, só de curiosidade mesmo, porque esse número 12 aí persegue o Cássio, né? Então, só deixando esse fato registrado. O Cruzeiro chegou ao 29º ponto conquistado no Brasileirão, está ali na zona de classificação para pré-Libertadores. Por conta da final da Eurocopa, da Copa América, não teremos jogos nesse domingo, somente o Cuiabá enfrentou o Bahia nesse sábado, venceu o Cuiabá, e aí o Cruzeiro seguirá tendo aí a próxima semana de descanso, volta a jogar no sábado contra a equipe do Palmeiras. Aqui no Diário Celeste, você sabe, a gente está sempre na cobertura do Cruzeiro no dia a dia, né? A gente está presente também ali nas apresentações, nas coletivas e também nos treinos que são abertos à imprensa na Toca da Raposa. Então fica com a gente, se inscreva aí no canal que diariamente a gente tem o nosso conteúdo. Todos os dias a gente tem transmissões aqui às 19 horas com as notícias do Cruzeiro. Então se inscreva aí no canal, deixa o gostei e siga acompanhando o Diário Celeste todo dia, porque tem vídeo novo todos os dias aqui no nosso canal. Até a próxima.